E aí galera, beleza? Bem-vindos a Vegetal Vermelho. Hoje a gente vai conversar sobre o que o veganismo tem a ver com as outras lutas. Vamos lá? O veganismo, como a gente sabe, é a luta pela libertação animal. É um movimento de boicote de animais humanos que visam a libertação dos animais não humanos que são explorados pela indústria, pelo mundo e que estão sendo exterminados por aí nos seus habitats naturais devido ao nosso modo de vida, que tem uma conexão absolutamente umbilical com a própria ideia de capitalismo. De outro lado, também dos animais que nós mesmos produzimos, aqueles animais a partir de seleção, para que eles atendam às nossas necessidades. Então, um problema que eu sempre mostro aqui no canal, e quem acompanha os meus vídeos já está careca de saber disso, é como a grande questão que produz essa exploração dos animais na nossa civilização é uma certa concepção de natureza que pensa a natureza enquanto recurso, enquanto algo à mão para ser explorado. Dessa forma, tudo só tem o seu valor, o seu sentido na sua relação com o homem, com o ser humano. E é contra essa estrutura organizacional que não é uma estrutura necessária do ser humano, mas é uma certa concepção ocidental de um certo mundo específico, que construiu uma certa cosmologia específica, que construiu uma certa visão de mundo específica, que produz essa oposição entre, de um lado, a natureza, de outro lado, a cultura, entre, de um lado, a natureza e, de outro lado, a técnica enquanto a capacidade de utilizar instrumentos e transformar a natureza. Essa ideia da técnica separada da natureza enquanto possibilidade de transformação da natureza, isso é um conceito ocidental e que a gente tem diversos estudos mostrando como outras culturas, com outras mitologias, elas não se organizam com essa mesma visão. Quando a gente está no interior de um mundo, no interior de uma visão de mundo, a gente tende a ter uma dificuldade de perceber o que, dentro dessa perspectiva que é nossa, que fala uma determinada língua, que se organiza de uma determinada forma, o que aquilo tem de particular, de trivial. A gente tem dificuldade de perceber que a nossa perspectiva é só uma perspectiva, um ponto de vista entre outros pontos de vista. A gente acha que se o ser humano no Brasil age sempre de uma determinada forma que a gente viu, a gente acha que essa forma é a forma que todos os seres humanos então vão agir sempre. A gente tende a universalizar a nossa perspectiva particular. E o estudo da antropologia, o contato com outros povos, isso é tão importante porque a gente vê como a nossa perspectiva ela não esgota nunca essa pluralidade distinta de perspectiva. O veganismo, para mim, é um movimento de boicote que visa combater uma certa estrutura social, econômica e política que tem a ver com uma produção do mundo ocidental que coloca a natureza enquanto mercadoria. Eu vou indicar aqui para vocês o veganismo é coisa de gente branca, que eu vou falar um pouco de racismo ambiental dentro do movimento, mas tem outros vídeos nos quais eu vou falar como povos que têm uma cosmovisão, uma visão de mundo distinta, eles têm uma outra relação com os animais a tal ponto que a própria palavra animal não faz sentido. No interior do nosso mundo, ela só faz sentido na medida em que animal é oposto ao humano, né? O animal é tido como o privado daquilo que o humano tem. Porque se você for parar para pensar, de um lado tem humano, então você junta todos dessa espécie Homo sapiens numa categoria, e de outro lado essa categoria animal vai servir para todos aqueles existentes numa mesma caixa. Você junta uma vaca, um boi, um bezerro e uma abelha. Então você junta todos esses seres diferentes da mesma espécie, de gêneros distintos, que eventualmente têm perspectivas distintas do mundo. A gente junta isso numa mesma categoria. É uma diferença que a nossa sociedade impõe entre o humano e o não humano, que não é natural. Outras cosmovisões não separam o mundo dessa forma como a gente separa. Eu acho que essa separação entre humano e animal produz a luta pelos direitos e pela libertação animal. Só faz sentido uma luta pela libertação animal no interior de um mundo que tem a categoria de animal. E aí o que une todos esses diferentes movimentos? A grande questão é como o nosso mundo tem um modo de funcionamento, o Ocidente, que é muito perverso, que é no sentido de ele dá o nome para as coisas e na medida em que ele dá o nome, ele produz a posição que aquele ser ele deve existir e ele produz aquele ser na verdade. Quando a gente diz esses são os animais,
a gente produz essa existência desses animais na medida em que a gente coloca eles no lugar de recurso, de ser explorados. Então, quando a gente fala animal, a gente automaticamente se separa deles e na medida em que a gente se separa deles, a gente coloca eles numa determinada função. Essa oposição entre humano e não humano, entre o homem e o animal, eu estou usando a palavra homem aqui num movimento ambíguo mesmo, de um lado para mostrar como esse termo homem serve para explicar essa humanidade genérica e como essa humanidade é sempre masculina, né? Então o homem com H maiúsculo, que serve para explicar o que seria o humano, ele é sempre masculino também. Então o homem, em oposição ao animal, o homem é o termo positivo, ele produz isso que é o animal para explorar. Esse é o modo de operação no qual o nosso pensamento produz diferenças específicas, mas diferenças submetidas à identidade. Não uma diferença radical, no sentido da gente reconhecer a diferença nos seus próprios movimentos. Pelo contrário, a partir da nossa identidade, do eu, daquilo que eu sou, eu produzo aquilo que é outro. Quem entende um pouco de psicanálise, eu tiver interesse por isso, tem toda uma correlação desse modo de pensamento com o narcisismo. Isso acontece com outras questões também, por exemplo, a diferença sexual, né? A oposição entre o masculino e o feminino. Ela é produzida também. O que é ser uma mulher hoje é muito diferente do que era ser uma mulher há 100 anos atrás, há 200 anos atrás, há 300 anos atrás, que era diferente de 500 anos atrás e que é diferente no interior de sociedades distintas. Cada sociedade, se ser mulher, ocupa um papel distinto a tal ponto que não existe uma necessária homogeneidade, uma semelhança entre essas diferentes formas do que é ser mulher. Da mesma forma, isso vale para o homem. E na nossa sociedade, a gente produz o termo mulher enquanto um privativo também desse masculino. Então é o mesmo modo de operação que está em jogo. A gente pode dizer a mesma coisa da raça. O conceito de raça é criado e só existe o sujeito negro, o sujeito preto, na medida em que a gente cria um conceito de raça e a gente segmenta o mundo a partir desse conceito que é produzido pelo Ocidente. E aí vai ter o branco e o negro enquanto privativo desse branco. Então, a mesma estrutura de dominação que opera em todos esses casos. É importante dizer, não se trata de opressões da mesma natureza. Cada uma dessas opressões, ela tem a sua própria particularidade, a sua própria singularidade, a sua própria forma de se construir especificamente. Mas a grande questão é que, primeiro, é o mesmo mecanismo de pensamento que produz essas opressões diferentes. Então, em algum sentido, aquele a quem nós combatemos é o mesmo. A gente combate o mesmo mecanismo de produção de diferença. Isso não quer dizer que essa opressão ela não vai aparecer de uma maneira absolutamente distinta de um para o outro. Ela aparece. Mas eu tenho a impressão que o inimigo é o mesmo. E nesse sentido que eu acho que existe uma conexão entre essas diferentes lutas e que elas devem se unir contra um mecanismo de pensamento que denega a diferença, que não aceita que as pessoas possam ser não binárias, que as pessoas possam ser trans na medida em que não existe uma naturalidade no que é ser homem e no que é ser mulher. A gente pode transitar por esses conceitos e mais do que transitar por esses conceitos, a gente pode destruir esses conceitos. E isso vale também para o conceito de humano. Então aqui eu tenho uma proposta, sobretudo para as pessoas que estão dentro do discurso queer, que pensam gênero enquanto performance. A gente pode pensar a própria humanidade na medida em que o conceito de humanidade é um conceito construído no interior de uma certa civilização que tem as suas categorias próprias funcionando historicamente. A gente pode pensar então, o próprio conceito de humano como uma performance também. A gente pode performatizar a humanidade e pensar, então, talvez, numa organização pós-humana, nesse sentido em que essa oposição entre humano e não humano produz também essas opressões, porque o humano é sempre uma categoria que vai gerar aqueles que não são humanos. Então, essa civilização discutiu se os índios, se os povos originários eram humanos ou não. Então, a gente pode performatizar isso, pensar que a gente pode superar também essa categoria de humano. Isso aqui é uma provocação que eu queria dizer, no geral, era isso. Considere o veganismo, mas que ele seja popular, anticapitalista e interseccional. Valeu!